pessoal, tudo bem? Eu sou o Carlos e esse é o Tenho na Estante. Hoje teremos o primeiro vídeo resenha do canal e o livro que eu escolhi para falar é um livro que eu gosto bastante e é um livro que é um clássico da ficção científica ou distopia, depende muito do ponto de vista. Ele é considerado uma ficção científica, mas ele tem vários elementos de distopia. E o livro escolhido foi o Fahrenheit 451. É um livro que foi escrito em 1953, só que ele aborda alguns temas que hoje ainda são bastante atuais. Então ele fala um pouco sobre política, sobre manipulação de massa, entre outras questões. O livro se passa em um futuro onde os livros são proibidos. E por que os livros são proibidos? Porque os livros eles trazem conhecimentos e isso geram questionamentos de quem os lê. Então as pessoas optaram por pararem de ler, ou pelo menos a princípio diminuíram a quantidade de pessoas que liam, porque as pessoas que não tinham muito conhecimento, ou mesmo que não gostavam de ler, elas se sentiam um pouco diminuídas pelos altos intelectuais. Então as pessoas se sentiam ofendidas pelo excesso de conhecimento de outras pessoas. Então elas foram deixando de ler aos poucos. O governo, vendo essa situação, o que ele fez? Ele se aproveitou disso, incentivou ainda mais a diminuição de leitores e depois o governo criou uma lei que proibia de fato que as pessoas passassem a ler e a ter livros em casa. As pessoas não são analfabetas, porém elas usam a leitura única e exclusivamente para adquirirem conhecimentos profissionais. Então apenas livros técnicos, enfim, para se formarem advogados, médicos, e seja qual for a profissão. Mas livros que tragam questionamentos, que falem sobre política, sobre história, filosofia. Então muitas universidades fecharam. Os professores que lecionavam essas matérias mais humanísticas também ficaram sem emprego. E esse é o panorama do Fahrenheit 451. O Fahrenheit 451 ele se passa em um futuro, mas é um futuro que não é muito diferente do nosso. A única diferença é basicamente que se passa em uma cidade dos Estados Unidos, onde a atmosfera é um pouco mais opressora. As pessoas elas são um pouco mais retraídas. E o único elemento de futurístico, vamos dizer assim, que a gente identifica de cara no livro, é a questão que foi inventada uma película protetora em que todas as casas que são construídas nessa época, elas são à prova de fogo, né? Então elas não existe mais incêndios. E isso fez com que acontecesse o quê? Aqui no livro a função dos bombeiros é diferente da que nós conhecemos hoje. No livro eles não têm a função de extinguir incêndios, e sim de provocá-los. Os bombeiros, na verdade, eles têm a função de fiscalizar e de destruírem livros. Então, se alguém descoberto que alguém tem uma biblioteca em casa, os bombeiros são acionados, eles vão até a casa dessa pessoa e eles destroem os livros e junto com a casa, na verdade, eles tacam fogo em tudo. Essa é a função dos bombeiros no Fahrenheit 451. Na história, nós iremos acompanhar a trajetória do Guy Montag, é um bombeiro, ele tem 30 anos e trabalha no corpo de bombeiro há mais de 10 anos. Dois acontecimentos são extremamente importantes na trajetória desse personagem. E são dois acontecimentos que vão fazer com que ele passe a questionar todo o sistema e se o que ele faz, que é no caso destruir livros, é realmente algo correto a se fazer. O primeiro acontecimento após mais um dia de trabalho, ele está voltando para casa e ele encontra uma jovem na rua, a Clarice, e ela se apresenta, fala que é a vizinha dele e pergunta se pode acompanhá-lo até em casa, já que os dois são vizinhos. Eles vão conversando. A Clarice, a princípio, ele acha ela engraçada porque ela começa a falar sobre coisas em que a sociedade da época do nosso livro, eles não se preocupam mais. Então ela fala sobre o tempo, sobre o céu. Ela pergunta se ele já pisou na grama descalço para sentir a sensação da grama nos pés. E ela chega até mesmo a perguntar se ele é feliz. E ele acha isso estranho, porque ninguém pergunta esse tipo de coisa e muito menos ele já parou para pensar se era feliz ou não. Tanto que ele fala que sim, que é feliz. Só que depois ele fica pensando e se dá conta que ele nem sequer mesmo sabe o que é felicidade. Um outro acontecimento que vai fazer com que o Guy se questione ainda mais sobre isso em mais um dia de trabalho, ele é acionado junto com o corpo de bombeiro para ir até a residência de uma senhora, que foi identificada como tendo uma biblioteca em casa. Quando eles chegam lá, essa senhora ainda se encontra em casa, o que não é de hábito acontecer. Porque geralmente quando alguém tem livro em casa e é denunciado por um vizinho ou por quem quer que seja, essa pessoa é retirada pela polícia e quando os bombeiros chegam nessa casa, a casa está completamente vazia. Então eles pegam os livros, tacam fogo nos livros e às vezes na própria casa do morador. Só que nesse caso a senhora ainda se encontrava na casa e ela não quer, obviamente, que eles destruam os livros dela.
E o que ela acaba fazendo? Ela taca fogo em si própria junto com a casa. E isso deixa o Guy muito chocado. E ele começa a se questionar o que os livros têm de tão fascinantes a ponto de fazer com que uma pessoa cometa suicídio, né, que a pessoa prefira morrer junto com seus livros do que deixar que os livros sejam destruídos. Então são esses dois acontecimentos que são extremamente importantes na trajetória desse personagem. Paralelo a esses dois acontecimentos, o Guy também está passando por problemas no casamento. Ele é casado e a mulher passa os dias vendo televisão. E além disso, a base de remédios. Então, nessa sociedade também retratada no livro, as pessoas elas têm um tipo de relacionamento muito superficial e a grande maioria passam os dias vendo televisão e se entorpecendo de remédios. Remédios para dormir, enfim, remédios que são lícitos, né? E que hoje a gente vê que muita gente também usa isso. Remédio para dor de cabeça, enfim, todo tipo de remédio que enfim, a gente consegue comprar em qualquer farmácia. Ele está passando por problemas e ele se dá conta que ele não é feliz no casamento também. Na sociedade do Fahrenheit 451, o Ray Bradbury, o autor, ele nos mostra um tipo de manipulação que ele identificou na época e que hoje ainda é muito usada, que é a dominação das massas através da mídia. Então, no livro, o governo, junto com a mídia, eles bombardeiam tanto a população com informações e no ritmo tão alucinante que as pessoas não têm tempo sequer para parar para pensar em qualquer que seja o assunto. Então, o conhecimento, não conhecimento, mas as informações, elas são muito rápidas e muito descartáveis. Após tudo isso, tem um determinado momento que o nosso personagem principal, Guy Montag, ele vai se rebelar contra esse sistema. Mas eu não vou falar muito mais sobre o livro para não estragar a surpresa. O Fahrenheit 451 é considerado uma ficção científica que, geralmente, as ficções científicas elas retratam um futuro e elas, às vezes, fazem críticas a um futuro quando, na verdade, os criadores delas, ou os autores dela, no caso, eles estão fazendo uma crítica ao passado recente ou ao próprio presente. E esse é o caso do Fahrenheit 451. É uma obra que foi escrita há tanto tempo atrás, mas que ainda hoje ela é muito atual. Então é uma leitura que vale muito a pena. Existe um filme, né, do François Truffaut, de 1966, que é baseado nesse livro. Existem grandes diferenças, na verdade, entre o filme e o livro. Alguns personagens não existem. Por exemplo, a esposa dele e a jovem Clarice, no filme, elas são interpretadas pela mesma atriz. E no filme, a Clarice não tem 17 anos, e sim, ela é uma professora do ensino fundamental. Enfim, mas é um filme que vale muito a pena, embora tenha várias diferenças. Eu, particularmente, prefiro o livro. Então é isso, pessoal. É um livro super fininho, 200 páginas. Ele foi publicado, na verdade, relançado agora pela Biblioteca Azul, que é um selo da Editora Globo. Então é um livro de uma leitura super fácil, super rápido. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por vocês que assistiram o vídeo até o final. Não se esqueçam de dar um joinha, de compartilharem, de divulgarem os vídeos e de seguirem o canal nas redes sociais. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!